Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, tudo sobre a micropigmentação. Hoje vamos fazer o design de sobrancelhas no rosto difícil, com a simetria muito pronunciada e a sobrancelha é difícil. O caso em si é difícil. A minha cliente tinha o corpo da sobrancelha muito reto e a cauda bem descaída. Então hoje quero demonstrar esse caso difícil para vocês ensinar de uma maneira simples, fácil e rápida, criar sobrancelhas mais naturais possível nos casos difíceis. Vamos lá. Para a malta nova aqui no meu canal, façam a subscrição, não se esqueçam de ativar aquele sininho para receber notificações no lançamento da próxima aula. Likes, comentários, elogios, feedbacks são sempre bem-vindos. Vamos lá começar. Quem não me conhece, sou a Yana Efrimova, fundadora de LX Bros Academy desde 2019. No mundo da micropigmentação entrei em 2016. Vamos lá então. Primeiro vamos analisar o rosto da minha cliente. Reparem que ela tem uma assimetria muito pronunciada nos olhos. Uma pálpebra está mais descaída do que a outra. Depois, ela tem uma testa bastante alta. Os olhinhos bem juntos aqui um com o outro. O rosto em si é maior arredondado. Ela tem traços faciais bastante pequeninos. Pronto, o narizinho é pequeno, a boquinha é pequena, os olhinhos são pequenos também. Então, para este tipo de rosto, não convém criar algo muito chamativo, que vai chamar muita atenção para a sobrancelha dela. E no caso desta minha cliente, eu vou tentar mudar a sua sobrancelha sem mudanças radicais, para não criar um aspecto falso e muito artificial depois da micropigmentação. Vamos lá começar o nosso design. Vou começar mostrando os erros que cometem muitos profissionais, muitos designers de sobrancelha. Essa cliente, por norma, pede a sobrancelha arqueada, às vezes demasiado arqueada, só que neste caso não dá, porque corremos o risco de criar as sobrancelhas de dois pisos com duas caudas, ok? Por isso eu vou-vos mostrar o que acontece na maioria dos casos. Profissional tenta arquear o máximo possível a sobrancelha de uma cliente assim. E nós temos sobrancelha de dois pisos no final, porque a cliente pediu a sobrancelha arqueada. Eu sou contra disto. Eu estou a votar pelo design adequado, natural e suave. Então, vamos começar. A referência do início da sobrancelha, para mim, é o canto inferior do olho da minha cliente. Eu vou colocar já uma linha vertical aqui. Ok, já está. Vou fazer o mesmo do outro lado. Ai, a minha mão está a tremer, mas eu vou já endireitar isto. Ok, feito. O ponto mais alto, o arco esta sobrancelha, eu vou procurar através do canto exterior da parte branca do olho. Eu vou aumentar a imagem de propósito para vos mostrar em que eu estou a me referir. Outra vez, a minha mão está a tremer, mas já endireitei a linha. Vou fazer o mesmo do outro lado. Canto exterior da parte branca do olho.
Agora, o fim da sobrancelha. Por norma, o ponto de referência para o fim da sobrancelha da minha cliente é a linha paralela de linha d'água da pálpebra inferior. Eu vou aumentar a imagem para mostrar-vos melhor. Ou seja, isso é a linha d'água da pálpebra inferior e eu tento colocar uma linha paralela a isto. Mas atenção, todas essas regras são relativas, funcionam em todos os rostos, mas nós temos que adaptar essas regras a cada rosto. Vou fazer o mesmo aqui no outro olhinho. A minha cliente foi o caso difícil. Por norma, a cauda da minha cliente mostra onde a sobrancelha dela termina. Guia-me, ok? Aqui temos uma exceção. E agora eu vou ligar todos os pontos, criar uma sobrancelhazita. Vou aumentar a imagem e vou tentar arquear, mas de uma maneira muito ligeira. Vou tentar arquear o corpo da sobrancelha de uma maneira ligeira, para não criar aquela sensação de sobrancelha muito artificial. Vou começar mais ou menos assim. Alguns pelinhos vão ter que sair, meninas. E eu aviso sempre a minha cliente sobre isto. Sempre, sempre, sempre. Sem autorização da minha cliente, eu não mexo nos pelos naturais da sobrancelha da minha cliente. E agora vou juntar a cauda. Com linhas retas e paralelas. Vamos fazer essa junção. Alguns pelos que ficaram para fora vão ter que sair. A minha cliente todos os meses terá a obrigação de tirar os pelos que ficaram para fora do nosso design para ter uma sobrancelha arranjadinha. Ok, então temos aqui uma sobrancelha, na minha opinião, um pouquinho curta. O que é que eu faria aqui? Prolongaria um pouco o corpo da sobrancelha aqui no início, mas só um bocadinho. Muito pouco. Muito e muito, muito pouco. É mais ou menos isso. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Vou prolongar do outro lado também. Já está a ficar muito mais... Eu não vou dizer harmonioso, eu vou dizer mais... com mais formato. Pronto. Com formato mais adequado, digamos assim. Porque a sobrancelha natural da minha cliente traz o aspecto triste, na minha opinião. Um aspecto triste no seu rosto. Mesma coisa, eu fiz linhas retas e paralelas. E temos um design feito muito rapidamente e que mudou o rosto da minha cliente para melhor, na minha opinião. Eu estou a gostar. Algumas coisitas talvez aperfeiçoaria ainda,
Se calhar tiraria a grossura das minhas linhas para não assustar a minha cliente, mas em geral está tudo ok. Ela no final ela vai ter que tirar poucos pelos no fundo, só da cauda. Esse design não vai lhe criar a cauda dupla. E por acaso eu já fiz a sobrancelha, fizemos a micropigmentação e a minha cliente ficou muito satisfeita. É isto. Então, tem como fazer o design de sobrancelha correto e de uma maneira fácil? Sim, tem como. Para isto nós precisamos praticar bastante para treinar a nossa vista. Só com prática nós vamos chegar à perfeição dos nossos resultados. Por falar nisto, eu criei um webinar chamado Arquitetura de Sobrancelhas, onde abordei mais do que 15 casos difíceis de tipos de rostos diferentes. Vou deixar o link do webinar na descrição do vídeo. O webinar tem um valor simbólico de 29,90 €. É uma aula de 1h30, onde eu explico detalhadamente como criar a sobrancelha no rosto sem assimetria, como copiar uma sobrancelha para o outro lado e, o mais importante, como criar o design adequado para cada tipo de rosto. Uma parte interessante, eu também ensino como, depois de fazer o nosso projeto, o nosso design, escolher uma técnica adequada para cada sobrancelha. Pessoal, convido-vos para adquirir o meu webinar. Todos os comentários debaixo deste vídeo sejam sempre bem-vindos. Vocês sabem que eu adoro ver as vossas respostas ou comentários. Também, após a conclusão, tem direito a um certificado digital. Temos um grupo no WhatsApp exclusivo onde podemos esclarecer as nossas dúvidas, comunicar entre nós, partilhar nossas experiências, fechar algumas dúvidas. Por isso, convido-vos para adquirirem o meu webinar e tornarem-se umas arquitetas de sobrancelha.